falando é a Poli, acho que eu tô sem a webcam ligada, vamos se conhecer. Aqui do lado, embaixo, né, tem as notas da sequência de quem vai falar. Como acho que a maioria já sabe, está participando, então, quarta, quinta-feira do mês de abril, a ITIL promove todo mundo, né, eventos para a gente falar sobre as meninas nas tecnologias, né, Girls in ICT Day. E a ideia hoje, junto com a partindo da Internet Society Brasil, é poder juntar todo mundo que já tem trabalhos muito legais no Brasil, engajar novas pessoas, novas meninas e talvez fazer pontes entre projetos que já tem pelo Brasil todo, né? Tirar com reflexo. Sobre a Internet Society Brasil, o professor Flávio Wagner está participando conosco. Vou convidá-lo para falar um pouquinho sobre a Internet Society. Depois aqui do lado, então, tem as meninas que vão conversar conosco sobre seus projetos. Camila, da Mulheres na Computação, Profiliane, que é da URGS, Wanda, da Nest Woman, Flávia, que é da Proteste, da CGI também, a Nath, que é do NIC, a Karine, que está com problema no telefone, no microfone, ela não conseguiu ativar ainda, só vai conseguir falar conosco, tá? Mas tem o material, acho que os contatos a gente consegue deixar igual para iniciar Olá, essas olá, conversas. O trabalho delas meninas é do Brasil inteiro. É uma satisfação estar aqui acompanhando a atividade de vocês, ver tanta gente conhecida, Liane, Flávia, Nath, Wanda, todas as demais. Uma satisfação para o capítulo brasileiro da Internet Society, né? Ajudar a promover essa atividade que, na verdade, né, é uma iniciativa da Poliana, da Natália, né, que foram atrás, né, propuseram a atividade, contactaram todas as pessoas, né, para fazer essas apresentações, né, tomaram todas as providências para organizar a atividade, e o capítulo apenas ficou nessa posição de dar o abrigo, né, institucional para a realização dessa atividade. Então, é um prazer muito grande, né, o capítulo, né, eu assumi a presidência do capítulo a questão de 2 meses e meio atrás, né, e a gente quer procurar todos os meses fazer pelo menos um webinar desse tipo, né, em diferentes temas que possam, né, ser interessantes para a comunidade, né, e a própria comunidade propor, como foi exatamente esse caso, um caso perfeito, né, em que a própria Poliana e a Natália procuraram o capítulo para propor atividade. Então, é isso que a gente quer, né, que a comunidade se voluntarie, diga o que é importante para ela, né, procure o capítulo e a gente vai dar todo o apoio necessário, todo o apoio logístico, de divulgação e assim por diante. Então, eu desejo um ótimo evento, vou estar aqui acompanhando, aparentemente, pelo que eu vejo, eu talvez seja um bendito fruto entre as mulheres aqui, né? Não sei se tem mais outros meninos, né? E certamente é uma atividade, né, que interessa a todos nós, né? Promover um aumento expressivo, né, de mulheres nas... Professora, obrigada. Ok. Então, meninas de novo, meninos, todos muito bem-vindos. Seguindo então o cronograma, Camila, tem horário um pouco apertado, é Tudo bem, gente? Tá contigo. todo mundo me escutando? Yes, ótimo. Desculpa, já vou pedir desculpa de antemão, que eu tenho uma reunião às 8, então eu vou sair, ó, correndinho. Mas acho que para mim faz todo sentido estar aqui
nessa conversa. E é um prazer ter falado Mulheres na Computação. E acho que eu sempre começo contando um pouco como que ele nasceu. Eu fiz Ciência da Computação na Universidade de São Paulo, a graduação e o mestrado. E no meu primeiro dia de aula, que era dia 8 de março, sim, o destino conspirou para isso, lá em 2010. E quando eu cheguei em sala de aula, apesar de sempre ter me envolvido com programação, porque o meu pai trabalhava com isso e em casa era um assunto natural, então meu pai ditava código em COBOL pelo telefone. Eu já contei essa história para algumas de vocês pessoalmente. Mas para mim era uma linguagem, era um idioma, né? Programar computadores se fazia falando. E aí eu cresci meio que com essa fantasia e não tinha certeza, na época não tinha uma noção de como isso ia mudar a minha vida. E aí eu comecei a entender o que era computação e tal, mas acabei não indo programar durante o ensino médio, não existia esse incentivo para as meninas. Para falar bem a verdade, nem para os meninos dentro do colégio que eu estudava, mas acho que para as meninas menos ainda. E meu pai, inclusive, falava: ó, cara, vai dar tudo errado na sua vida, porque você vai trabalhar 24 horas, tecnologia não é para isso. Rolava até um boicote de leve. E aí eu cheguei na graduação, no primeiro dia de aula, e não tinham meninas, e eu me senti totalmente desconectada, porque todos os meninos já tinham feito técnico, então todos eles já sabiam programar. E eu tava tipo, mano, como que abre o terminal aqui? Tipo, boiando total. E aí eu olhei em volta, falei, preciso arrumar o caderno de alguém. Olhei em volta e não tinha meninas. E a minha cabeça também de estereótipo, de quem cresceu numa sociedade estruturalmente, né, cheia de estereótipos. Eu falei, vou arrumar uma amiga menina, porque o caderno é mais organizado e tal. E aí foi quando caiu minha ficha que não tinham meninas na sala de aula. Voltei para casa em pânico e o blog nasceu num contexto da Camila chorando horrores de frente para o computador, tentando entender por que eu tinha sido a única pessoa no planeta que estava passando por aquele momento. E aí eu dei um Google, mulheres na computação, mulheres na tecnologia, e não vinha nenhuma referência em português, vinham algumas referências em inglês. E aí eu decidi naquele momento que eu ia mudar aquilo, que da próxima vez que alguma menina digitasse mulheres na computação, mulheres na tecnologia, ela ia achar referências para ela poder construir e se manter forte ali. E aí o Mulheres se tornou referência em português para diversidade e tecnologia. De alguma maneira, a gente ganhou um prêmio fora em 2015 no Women of Vision da Grace Hopper Conference, que foi também um divisor de águas para a gente. Mas acho que desde muito cedo a gente se colocou como um espaço onde as meninas teriam voz. Então eu vou contar só uma história para fechar. Hoje o blog tem mais ou menos umas 30 mil visitas mensais. A gente já impactou bastante gente nesses últimos anos, já dei palestra em alguns lugares, acho que já ajudei muitas empresas, IBM, SAP, a tentar pensar diversidade junto com os RH, e tenho estudado muito sobre isso. Hoje eu estou à frente do Mastertech, que é uma escola de habilidades do século XXI, e a gente tem 61% de mulheres estudando numa escola de tecnologia. E aí muita gente olha para mim e fala, ai, que fofinha, que sorte. E eu falo para eles que, na verdade, não é sorte, sim, muito trabalho duro, olhando para cada tipo de imagem que a gente usa, para cada tipo de comunicação que a gente faz. E aí é trabalho árduo a gente gerar esse pipeline de talentos femininos em tecnologia, e mais do que ser legal, é uma questão econômica. Falar de diversidade, colocar essas meninas para fazer tecnologia, é o único jeito que a gente tem de conseguir sustentar a velocidade de inovação que a gente quer, se a gente quiser ser um país competitivo. Então, acho que de alguma maneira eu me expus a essa luta e meio que eu mato no peito, sabe? Eu gosto de tá lidando com essa grande corporação que de alguma maneira faz essa diferença, sabe? Que se ela muda a maneira dela pensar e falar de diversidade, ela muda todo um ecossistema. Então, de alguma maneira, eu tenho feito esse trabalho junto à corporação, tentando evangelizar elas. E acho que é isso. O Mulheres na Computação hoje é uma comunidade. Quem quiser escrever, postar lá, tá lá. A gente tenta colocar algumas vagas. Hoje a fanpage deve ter umas 20 mil meninas que de alguma maneira interagem ali nessa tentativa de criar um ecossistema que se ajuda, que se ama, enfim. Então, acho que era mais ou menos isso. Eu não sei se era isso que você esperava, Polly, era isso? A ideia é a gente divulgar
e juntar essas comunidades, que várias já fazem bastante trabalhos muito legais. Conhecer mulheres que trabalham na área, que já tem mulheres na área, então todo mundo pode vir também, apesar dessas dificuldades, acho que tem como, né? Eu vou colocar aqui no chat teu e-mail, teu Instagram, que tinha me passado. Se quiser colocar a fanpage também aí, manda aí no chat. Que o pessoal depois já consegue, enfim, fazer os contatos aí. Obrigada, gente. Acho que era mais ou menos isso. Eu vou ficar até umas 8 por aqui e depois eu vou correr para a reunião. Camila, que bom que tu conseguiu participar. Profiliane? Na linha. Vou subir tua apresentação, então. Tá bom. E é contigo. Enquanto tu sobe a apresentação, deixa eu fazer algo como a Camila fez, no meu começo. Eu trabalhava na época na prefeitura e eles selecionaram um grupo. Estou na linha. Tá bom. Enquanto tu sobe a apresentação, deixa eu fazer algo como a Camila fez, no meu começo. Eu trabalhava na época na prefeitura e eles selecionaram um grupo de funcionários para fazer um curso de programação que estavam pretendendo comprar um computador. Aí aplicaram um teste lá, eu passei super bem, disseram que nunca viram um teste com resultado tão alto, e lá me fui, a única mulher a fazer o curso de NIT, era uma espécie de assembler. Ao fim e ao cabo, eu consegui terminar o curso, me apaixonei pela área, e dizem eles também que foi a primeira mulher no Rio Grande do Sul a fazer um curso de programação. E eu estava naquela altura da vida fazendo curso de física, mas eu entrei meio iludida. Eu achava que a física era muito mais experimental, mão na massa, tinha umas disciplinas como mecânica, eletrodinâmica, eu achava que era de fazer experimentos, e nada, era pura matemática. Aí eu já tinha me apaixonado por computador, resolvi só terminar o curso para trabalhar com o computador. Bom, minha febre me pegou e até hoje quero largar. Já vão aí quase 50 anos. Bom, o que eu preparei aqui para apresentar? Alguma coisa, como a Poliana pediu, em termos do que eu estou fazendo atualmente, mas também o que a gente enxerga aqui na universidade, no nosso contexto, sobre a atuação da mulher. Para isso, eu contei com um trabalho bem interessante de uma aluna do curso de bacharelado, velho estilo, que fez um levantamento à geração digital, né? E a geração digital não é mais representada por aquele protótipo, né, de ter medo, será que dá choque, etc. Não, eles, desde criança, vão e instalam. Por outro lado, também a gente está começando a ter uma situação de educação à distância muito frequente, que facilita a vida da mulher em especial, porque a mulher sempre pena com aquela tarefa íngreme de ser a responsável maior pelas atividades domésticas. Então, eu tenho muitas alunas que caem no rendimento no programa de doutorado, e mesmo na graduação, em época de gravidez, filho pequeno. Então, isso está mudando as condições para que as mulheres possam estar presentes virtualmente sem estar presente fisicamente. O trabalho remoto está se tornando uma realidade mais usual, então isso aí está facilitando a presença da mulher no mundo de ciência e tecnologia. A nova geração já tem um celular, dorme com o celular embaixo do travesseiro, e eles têm uma
um nível de alfabetização muito grande, mas isso não quer dizer necessariamente fluência digital. Então, é possível a pessoa saber usar redes sociais, subir um videozinho lá no YouTube, mas ela não tem facilidade para escrever, para criar um texto profissional e mesmo para criar um programa. Por outro lado, a gente está vendo hoje em dia que as mulheres, desde a mais tenra idade até as sêniores, estão imergindo na tecnologia. A mãe de uma amiga minha, já fez 90 anos, mora sozinha, mandou instalar uma rede Wi-Fi no seu apartamento, tem o seu notebook e ela usa, então, o Skype para poder ver os netos. Tem um que mora em São Paulo, outro que mora no Canadá, e ela se desempenha sozinha. No início, ela precisou de uma tutoria presencial, mas vai. Quer dizer, não tem mais aquela inibição, que apesar de serem, né, da velha geração, era um mito há até bem poucos anos. Outra questão interessante é que as crianças não têm esse estereótipo. Na ciência, inclusive, meninos e meninas são igualmente curiosos e tentam e mexem, e com a informática também. Chega uma fase, quando entram na adolescência, é que eles começam a mudar. As meninas passam a se envolver menos com ciência e com a informática também. Elas começam a querer ser mais, talvez, coquetes, mais femininas, para não serem rotuladas de nerds e aquelas outras bobagens visuais. Então, as dificuldades típicas para a mulher na tecnologia é que elas têm no dia a dia uma série de desincentivos, inclusive, como a Camila falou, aquela pressão, né? Não só na tecnologia, mas eu lembro quando eu estava na física, a minha mãe me perguntava assim, quando os parentes perguntarem o que tu está estudando, o que eu digo? E aí eu respondia para ela, diz que eu estou aprendendo a fazer bomba atômica. Bom, depois ela tentava me convencer, por que tu não faz um curso de enfermagem, economia doméstica? Isso vai te ajudar a cuidar da família. Então, ela era um amor, era meiga, era carinhosa, era querida, mas era o outro mundo dela, né? E essa barreira cultural ela passava para a gente. A parte de desigualdade de salário existe, a gente sabe. Eu entrei na vida pública e ali não tem. Mas as oportunidades, às vezes, para viajar, eu via em colegas minhas. Né? Eu ia a congressos, participava desde o início da minha carreira. Mas colegas tinham dificuldade, colegas mulheres, porque os maridos não gostavam, ficavam enciumados. Como é que vai uma mulher sozinha para São Paulo, para o Rio, para um congresso? Que história é essa? Né? A questão dos filhos também é uma barreira. Né? Ainda hoje eu vejo minhas funcionárias lá na universidade, o dia que o filho tem febre, a creche não aceita, o maternal não aceita. Então, quem é que fica em casa cuidando da criança que está doentinho, levando o médico? É a mãe. Então, ela precisa faltar muito mais o serviço do que o marido. Então, esses são dificuldades típicas. Né? Então, esse trabalho da Bárbara Flores é de 2013, mas eu achei ele tão atual, porque ela foi entrevistar os alunos da Grande Porto Alegre. Então, o que ela descobriu? Por exemplo, que quando as meninas entram no curso de computação, mais da metade não tinha conhecimento prévio, e já os rapazes tinham. Então, ali tem uma estatística, não sei se vocês conseguem ver bem por causa do tamanho da letra, mas observe onde é que as meninas conseguiam, então, esse conhecimento prévio. Atividades de computação na escola, mesmo de programação. Algum curso técnico que elas fizeram, né? E essas são as formas, digamos assim, que pegam uma parcela grande. Então, não é a escola fundamental e o ensino médio que vai preparar as meninas para terem uma vida mais tranquila,
mais suave quando elas entram no curso de computação. Uma parcela era autodidata, 27%, mas vejo que isso é minoria. Qual era o que inibia, quais eram as dúvidas que elas tinham? Elas não sabiam bem o que iam aprender, na grande maioria. Será que o desconhecimento ou conhecimento em linguagem, em tecnologia, vai atrapalhar? Né? Será que eu estarei à altura? Meu desempenho acadêmico vai ser bom? Elas também tinham dúvidas sobre a carreira. Será que depois que eu me formar eu vou achar um bom emprego, né, na tecnologia? Ou essa é uma carreira fechada, onde os homens têm grandes oportunidades e as mulheres são apenas toleradas? Né? Então, o preconceito é um bicho-papão mesmo. Ela também se sentia isolada, assim como a Camila. Chegou lá e era a única menina no curso. Isso acontece com muitas meninas, né, na área da computação. Mas, felizmente, existem fatores que ajudam. Então, as meninas participantes do curso declaram que, poxa, elas realmente gostaram da computação. Elas se sentiram competentes e perceberam que essa era uma função que remunerava bem. E aí, rodaram a baiana e disseram, raios, eu sou competente e eu vou mostrar isso. Muitas preferiram um incentivo familiar, isso é importante, né? Alguém que diz, sim, minha filha, estou boa em computação, vai em frente, quebra a cara, mas vai em frente. Né? Depois, ela identificou alguns problemas, e esses são problemas ainda hoje, e mesmo quando a gente já está como professor num ambiente típico de computação. Uma competição selvagem, se um puder esticar a perna para o outro tropeçar, cair, quando alguém, eu sempre dizia, levanta a cabeça fora da multidão e lá vem paulada. Né? Então, é um ambiente masculino, dominantemente, muito competitivo. Depois, elas se sentiam, né, isoladas. Por exemplo, os guris vão fazer o time de futebol da informática, da computação. Vão jogar uns quantos outros. E as meninas vão lá o quê? Aplaudir, que bonito, né? Preconceitos por causa de professores existem não apenas na área da computação, em outras áreas também. Só para trazer um exemplo, teve um caso de um horrível professor de matemática que, certa altura, disse para as meninas da sua turma, vocês não têm que estar aqui, vocês não dão para matemática, vão fazer um cursinho aí numa universidade de segunda linha para ser professorinha de matemática. Então, ele não queria ela para o bacharelado, né, de matemática. Que mais? Claro, ela se sente isolada por ter poucas colegas, preconceito. Eu lembro quando nós começamos que os bobocas lá da engenharia diziam, quando a mulher nasceu, Deus perguntou, tu quer ser bonita ou quer fazer engenharia? Essa era a piada que eles riam, que se matavam, né? Mas é uma piada popular na minha época. Bom, o que, na opinião dessas próprias meninas, pode contribuir para dirimir? Primeiro, ser melhores para elas, quais são as perspectivas mais, no que vai trabalhar, como é que ela vai trabalhar. E aí blogs, por exemplo, como o da Camila, né, podem ajudar a abrir esse horizonte, não deixar que a profissão seja aquela coisa assim, meio de mago, que até entrar tu não fica sabendo bem o que é. Elas também sentiram falta de um pouco menos de programação e um pouco mais de estudar qualidade de software, gerência de projetos, usabilidade, coisas que são necessárias para tu fazer um bom software, né? Também dinâmica de grupo, né? Liderança, essas coisas que as pessoas têm que aprender para ser um bom profissional. E, claro, os professores tratando as mulheres com equidade. Elas apontam alguma saída. Seria bom que nos cursos tivessem mentoras, né, que pudessem conversar com elas.
tanto alunas como professores, né, profissionais que vêm e dizem, olha, a profissão é assim, né? Isso acontece por isso, por isso, por isso, e tem que dar curva, tem que dar muro desse jeito. Mais mulheres professoras, mais colegas. E o último ponto é interessante, a parte didática. Né? A maneira como o professor dá ou não dá aula impacta negativamente, porque os professores da computação tendem a pensar que os alunos têm que ter um coeficiente de viração própria muito elevado. Né? Então, não vai perguntar, vai olhar no manual. Eu me lembro uma vez de uma amiga que foi ser estagiária, foi na USP, em São Paulo, e quando ela foi procurar o professor orientador dela, como é que eu faço isso aqui que tu me pediu para fazer? Ele olhou para ela e disse, olha o manual, e pronto, a conversa passada. Então, isso é bem típico. Se esse preconceito, que é o bicho-papão, que a gente pensa, tem importância? Tem, mas também não é assim tão grande. Vejam, essa pergunta que a Bárbara fez, né, 34% disseram que não, que a presença de preconceito na empresa não afetou a motivação para continuar na área. 26% disse um pouco, 25% medianamente, moderadamente, e só 11% disse que afetava muito. Então, esse preconceito também já está deixando de ser o grande bicho-papão. E o que é exatamente, traduzindo em miúdos, esse preconceito? É o fato da mulher ser barrada numa vaga preterida, na hora de demitir, vai a mulher primeiro na rua, porque ela não é chefe de família, rival de família, então pode perder o seu salário, que é só para os seus botões, né, como diziam antigamente. Na hora de promoção, o preconceito age. Né? Eu mesmo lembro, no início da minha carreira, um dia o diretor me chamou e disse, olha, nós vamos botar o fulano ali como diretor da divisão, era tu que merecia, mas vamos botar ele, porque é um pouco mais antigo, mas tu tem que ajudar ele, porque ele sem o seio viril de uma mulher não é nada. Raios, mas foi ele que ganhou a chefia, ele que ganhou, né? E eu fiquei lá no hora veja. A próxima que eu senti que ia pagar, o diretor da área aí para doutorado, eu fui lá no diretor e disse, agora a vaga é minha. Eu quero essa vaga porque eu tenho competência. Aí ele me olhou sério e disse, tá bom, então eu vou ter que enrolar o fulano que eu já tinha prometido para ele. Ou seja, a gente tem que, de vez em quando, dar um murro na mesa, né? E se impor, senão a gente vai ficar sempre naquele, ele é homem, né? Tem que pegar liderança. Tu vai ajudando ele, que é muito importante, né? Bom, que mais? Preconceito por parte dos colegas, são as mulheres. E às vezes aqui eu preciso fazer um meia-culpa. Muitas vezes as mulheres ajudam a alimentar esse preconceito, porque elas não têm, às vezes, aquele coeficiente de viração próprio de ir lá, dar murro, até aprender, descobrir como uma coisa funciona, sem nunca ter lido um manual. A geração de hoje é diferente. Esses tempos eu estava bravejando aqui em casa um novo celular aí, cadê o manual? Cadê o manual? Eu quero o manual. A minha filha olha para mim e diz, mãe, o manual é para fracos. Então, moral da história, a jovem geração já sabe isso, né? Tem que aprender tateando, tem que experimentar, tem que quebrar a cara, e isso é uma característica. Bom, como é que o resultado, por exemplo, dentro da Word, também não é bem atual, está um pouquinho antiga, mas vocês veem que os homens ainda dominam na área da docência, na área dos técnicos administrativos já está virando, tem mais mulheres do que homens. Então, é um cenário, né, que a gente percebe uma maior equidade. Mas, na nossa área, por exemplo, hoje sou coordenadora do pós-graduação em informática na educação. A docência tem uma maioria de mulheres. Agora, do lado dos alunos, ainda temos 56 homens contra 40 mulheres. Né? Não são percentuais, são números absolutos. Então, a gente percebe que
já não é mais, por exemplo, como num curso de computação, onde aí o desbalanceamento ficou maior. Ele era quase equilibrado uma época, na década de 80, mais ou menos, 70, quando os governos incentivavam muito a criação dos cursos, muitas mulheres frequentavam o tecnólogo, o processamento de dados, depois do bacharelado. Mas, de repente, foi havendo uma mudança. Como a nossa área é uma área um pouco mais mista, né, que mistura a informática com a educação, então a gente tem a presença de professores, uma quantidade bastante boa de professores. Então, é preciso que essas pessoas sejam capazes de aprender e ajudar os que estão aprendendo a adquirir essa fluência digital, não apenas para trabalhar em ciência e tecnologia, mas também porque a habilidade essencial do cidadão do século XXI é baseada no uso e desenvoltura de todas as ferramentas que hoje tem a nossa disponibilidade. E eu chamo a atenção especialmente para as duas últimos itens, né? O trabalho colaborativo que a rede oportuniza, como nós estamos fazendo aqui hoje, o fato de que ninguém mais sabe tudo, então precisa dos colegas, né? A cognição distribuída, cada um ajuda a construir um todo maior, são habilidades importantes. Então, isso faz com que os conceitos de tecnologia e informação passem a ser parte da habilidade para o profissional em qualquer área, né? Não apenas mais em ciência e tecnologia. Em todas as áreas se precisa ter essa habilidade. E como eu disse no início, o fato de eu começar a usar a tecnologia e usar com a fluência digital, modifica a maneira como eu penso. Então, a gente se torna um profissional mais completo em qualquer área. Então, por isso é importante essa batalha para que a tecnologia seja usada no processo educacional, porque nós vimos que as meninas têm um empurrão bom, um degrau bom, quando elas aprendem antes de entrarem num curso de formação. Então, a tecnologia, como nós pesquisamos lá no pós-graduação de informática da educação, ela é um aumentador da capacidade cognitiva, da capacidade de aprender. Então, ela influencia a maneira como a gente vai criar oportunidades de aprendizagem. Então, isso passa desde material educacional, multimídia, interativo, são os objetos de aprendizagem, o celular sendo usado como uma extensão da memória, da maneira de pensar, a colocação de entidades virtuais, os agentes, como avatares, dentro de mundos virtuais, e a própria criação de mundos virtuais. Então, a tecnologia, com esses elementos, ela se torna mais engajadora. E aí, como o agente, né, conversacional, o avatar não tem preconceito, ele vai tratar o estudante e a estudante de forma análoga, vai atender os seus erros do jeito que eles acontecerem, independente da questão de gênero. E isso tem um grande impacto. Por exemplo, isso aqui é um esquemazinho de um experimento que um dos meus alunos fez, onde ele criou para celular materiais que ensinavam uma cadeira introdutória de programação, que era o bicho-papão no curso. Tinha reprovação de 56%. Depois que ele começou a jogar o material, os alunos saíam da aula e no ônibus para casa iam revendo vídeos, etc., eles caiu a evasão e reprovação, num primeiro momento para 29%, depois para 15%. Então, usar a tecnologia vai ter um impacto positivo em facilitar a aprendizagem. Outra coisa que a gente está trabalhando é com agentes conversacionais. Hoje tem Siri, tem, né? Todos esses aí que falam, chega e diz, ei, Siri, eu não posso dizer senão ela começa a falar. Mas eles simulam uma conversação. Então, por exemplo, a Dorothy era uma agente criada por uma das minhas alunas para dialogar com o pessoal que estava aprendendo sobre rede.
Ah, o que é um roteador? A Doris respondia, o roteador é isso, aquilo, aquilo outro. Ia lá num roteador de verdade, puxava a tabela de roteamento e dizia, olha, e aqui tem uma tabela de roteamento do Tchepoa, que eram os nossos primeiros roteadores. Então, isso tinha um impacto em facilitar a aprendizagem. Outra aluna minha, não, por que não posso pegar a inteligência dos alunos talentosos e botar dentro do computador? Então, ela pegou os alunos que eram medalhistas na Olimpíada Brasileira de Matemática nas escolas públicas, fez eles irem falando como é que resolviam, fazendo rabiscos. Aí ela criou uma base de dados e depois disponibilizou para os outros alunos. É aquela tutoria, aquele mentor que as meninas precisavam. Então, chegava lá, como é que eu vou resolver esse problema muito difícil de matemática? Pergunta para o agente e o agente dá dicas e explica. Então, era o Blaze, que ela chamava, em homenagem ao Blaise Pascal, uma grafia adulterada. Também nós começamos a trabalhar com laboratórios virtuais, porque o laboratório virtual ele não vai ter aquele risco de perder, queimar, quebrar, explodir. Então, a menina se sente mais confortável para errar à vontade, até porque ela está dentro do ambiente virtual e ela pode estar sozinha, só com o tutor, né, que está ali com ela, ou com colegas. Né? Muitos lugares, esse aqui, por exemplo, é um ambiente virtual, que a Universidade de Harvard criou também, e permite, então, colocar para os alunos situações complexas que têm que estabelecer relações de qual é o motivo de estar acontecendo isso, que não são diretas e óbvias. Na nossa pesquisa atual, então, usamos um software livre, Open Simulator, a gente cria réplicas dos experimentos, principalmente na área de eletricidade, que é uma área complicada de aprender, mas a gente também traz para dentro do mundo virtual. Aqui, por exemplo, nesse tem uma tela onde é exibida o que uma câmera de vigilância lá do corredor está exibindo. Essa de casaco azul é o meu avatar, sou eu. E essa do lado é a minha tutora, que vai me orientar nesse ambiente. Desculpa. Então, aqui nós temos vários exemplos de experimentos que vão poder ser feitos pelos alunos e vão preparar eles para resolver problemas. Resumindo, a tecnologia pode ajudar bastante a facilitar a entrada das meninas na ciência e tecnologia, porque ela é neutra. Ela trata o aprendiz, né, o usuário, como ser. Não é ele nem ela. O agente conversacional, o robô, idem. Então, aquelas barreiras que são problemas, que podem obstaculizar o avanço das meninas na computação, começam a poder ser superadas. Bom, então isso é o que eu tinha preparado, né, em termos do que eu senti, do que a gente percebe, o que a Bárbara fez naquele levantamento e do que a tecnologia pode estar fazendo para ajudar o avanço e o progresso das mulheres. Ok. Então, Poliana. Prof, obrigada. Acho que todas as experiências são. Todo mundo aqui que estuda, acho que sofreu um pouquinho e quando escuta alguém contando uma história se identifica e pensa, meu Deus, não era só antigamente, continua, né? É 2018 e as piadas continuam iguais, continua acontecendo a mesma coisa, né?
Boa noite para todas e para os meninos que estão aí também. Bom, eu acho que eu sou uma experiência meio à parte da Camila e da Liane, que já colocaram, porque eu não tive vivência nenhuma com a tecnologia até uma fase bem madura da minha vida, até depois dos 30 anos. Eu vivia numa casa com 9 mulheres, então até mais ou menos meus 26 anos eu convivi só com mulheres. É uma casa que tinha mulheres idosas, porque eu fui mais ou menos criada pela minha bisavó, que nasceu em 1892, então que tinha a tecnologia para minha avó, a coisa mais perto da tecnologia para minha bisavó era a linguagem, porque ela era uma mulher que adorava línguas e foi alfabetizada em francês e tudo. Então, a tecnologia para mim era línguas, né? Era isso, nunca tive essa vivência. E depois, como eu escrevi aqui, todos os meus professores de matérias exatas e tudo sempre foram homens. Eu sempre tive muita dificuldade com as matérias exatas e me enveredei, fui bailarina até os 26 anos de idade, bailarina profissional, e nunca tive contato com a tecnologia. Resolvi parar de dançar, entrei na faculdade de Direito e comecei a ter contato com a tecnologia por uma via muito indireta, pela via do direito, né? Me interessei circunstancialmente porque lidava com a área de defesa do consumidor, trabalhava no IDEC, eu era coordenadora jurídica do IDEC, e nos anos 90, e o IDEC fechou um acordo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento para acompanhar a construção do marco regulatório no período das privatizações, a partir de 1998, justamente na área de telecomunicações e de energia elétrica. E eu fui coordenadora desse projeto e, por conta disso, por conta do direito, eu comecei a acompanhar, a ter uma área de contato grande com as duas agências reguladoras, né, que eram a Agência Nacional de Telecomunicações e a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. E, consequentemente, para conseguir dar conta de participar de consultas públicas, de acompanhar a definição de regras, de normas de qualidade, de defesa do consumidor, eu tinha que, de alguma maneira, começar a entender aspectos técnicos desses dois ramos que a gente estava acompanhando. E aí comecei, lógico, porque eu não tinha background nenhum desses dois ramos, que são bastante técnicos, e comecei, então, a me envolver com parceiros, né? Então, com o Sindicato dos Engenheiros, com a Federação Nacional dos Engenheiros, com o Sindicato dos Empregados em Telecomunicações, com o pessoal do IE da USP, e aí que eu fui, esse foi o meu contato com a tecnologia, né? E o que eu posso falar da experiência minha, né, nesse meio, que eu acho que os relatos que foram feitos pela Camila e pela Liane explicam muito por que a gente tem poucas mulheres nesse meio. Eu fui representando os consumidores por 2 vezes, representante no Conselho Consultivo da Anatel, né? Eu passei lá primeiro 3 anos, depois mais 1 ano, mais recentemente, e na primeira vez, durante 2 anos, eu era a única mulher no conselho, num conselho de mais de 20 pessoas, eu era a única mulher ali, e depois entrou mais uma mulher, e da segunda vez que eu fui do conselho, eu era a única mulher de novo, não tinha nenhuma mulher. A minha experiência no Comitê Gestor da Internet é a mesma coisa, né? São poucas mulheres, eu acho que eu nunca fiz um levantamento, mas no histórico do CGI, a gente tem poucas mulheres que participaram e tenho certeza que cada uma delas, no período em que participou,
teve nenhuma mulher ou uma ou duas mulheres dividindo lá esse conselho. E eu acho que isso muito justamente porque ainda as mulheres são minoria no ambiente de tecnologia. Quando e tem também um outro aspecto, mas aí é uma sensação, não é propriamente uma certeza que a gente pode ter com os dados, por exemplo, que a Liane apresentou, é que nesses ambientes de representação e que tem uma vertente mais política, também eu acho que tem a ideia de que na disputa política, nesse ambiente de disputa política, que é bastante agressivo muitas vezes, né? Também se acha que a mulher não está muito apta para enfrentar e para se posicionar nesse ambiente de uma forma incisiva e efetiva, né? Talvez. E eu acho que o cenário no Congresso Nacional também, nesse sentido, prova isso. A gente tem poucas mulheres no cenário político. Se você for ver a representação na Câmara, no Senado, melhoramos, mas ainda é muito pouco. Então, eu vejo, né, muitos movimentos hoje da sociedade civil, no sentido de empoderar, trazer as mulheres para as tecnologias, nesses fóruns dos quais eu participei, bastante no LACGF, a gente vê várias entidades que trabalham essa coisa da tecnologia com as mulheres. No nosso fórum aqui, o último, do Fórum da Internet no Brasil, a gente teve mesas que foram só de mulheres. Então, a gente está vendo um crescimento e a chegada das mulheres nesse ambiente, mas a gente precisa, de fato, né, eu acho que fazer um esforço e batalhar por diversidade, porque ainda a coisa é muito, assim, muito desigual. Por exemplo, há 2 semanas atrás teve um debate no Senado a respeito de lei de proteção de dados pessoais. Só tinha homem falando, sendo que esse é um segmento que a gente tem muitas mulheres. A Coalizão Direitos da Rede, Direitos na Rede, que é um coletivo de entidades do qual a Proteste, Associação de Defesa do Consumidor, do qual eu faço parte, integra, a gente tem muitas mulheres. A Coding Rights é uma associação onde está a Joana Varon, que trabalha bastante com a questão da diversidade de gênero. Enfim, a gente tem muitas mulheres. A gente vê na EGI, por exemplo, que uma representação grande de mulheres chegando na tecnologia. Tem muita mulher apta hoje para falar desses temas, mas muitas vezes, a hora que a gente senta nas mesas dos grandes eventos, você vê ainda a maioria das pessoas que falam, que vão ser ouvidas, que são consideradas nesse momento, são homens, né? Então, eu acho que a gente tem muito trabalho ainda pela frente, por isso que iniciativas como essa são importantes, e eu me dispus com a minha pouca, aptidão, né, para esse tema. Flávia, obrigada pelo tempo, por compartilhar. Tecnologia, inserir, acho que meninas na tecnologia não é só elas entrarem para a computação, fazerem cursos, saberem programar, é saber usar a tecnologia a seu favor também, né? Não só de maneira talvez tão direta assim, mas a realidade que vocês encontram em outros vieses, acho que é mais importante ainda de se ter também, para a gente ver como realmente acontece em várias áreas, né? Quando a gente fala de desigualdade de gênero, não é só na TI, apesar de ter uma disparidade grande, né, na TI, mas acho que é importante esse tipo de informação para a gente ver que não é só aqui e que a tecnologia não é só a graduação propriamente dita, né? Está ligada a tudo. A Professora falou um pouco da tecnologia de educação, enfim, todos os vieses possíveis, a tecnologia faz parte, né? Então, Wanda,
contigo agora, vou subir a tua apresentação. Boa noite a todas. Enquanto você sobe também a minha apresentação, que eu vou querer que seja rápido, porque o meu objetivo é deixar essa apresentação aí, você deixar distribuir para as pessoas que estão participando ou que queiram olhar. Mas, aproveitando aqui, eu acho que, como eu tenho aí, como a Liane também, montanhas de anos, só para fazer um share aí com todo mundo, no meu curso de engenharia, que eu terminei em 1970, não tinha nem banheiro de menina. Então, enfrentar desafios, eu acho que é o que as pessoas que gostam de tecnologia, as mulheres que gostam de tecnologia, estão preparadas para enfrentar os desafios. Todos nós, claro, lá atrás a gente tinha muito mais desafio, mas os desafios continuam e nem por isso as pessoas deixaram de vencer. Eu, graças a Deus, tive uma carreira ótima em todas as áreas, nacional, internacional, no serviço público, também quando estava lá no CGI, que a Flávia comentou, também só tinha eu de menina, mas também, e a presidência era minha, mas eu achei também que eu devia fazer uma demonstração de oportunidade de participação, e então abrir as eleições para que um colega qualquer que não fosse de governo ganhasse a posição e eu permaneceria ali como membro comum. Mas, enfim, fui responsável pela tecnologia no nosso país durante um tempo, fui do Conselho Consultivo Técnico lá da Anatel também, então minha carreira é bem comprida e acho que, digamos, ainda estou muito entusiasmada em enxergar as meninas crescendo nessa área, e é por isso mesmo que, tanto aqui localmente como internacionalmente, que esse projeto que eu vou mostrar para vocês aí é um projeto internacional, embora a organização seja sediada aqui em São Paulo, nós temos já chapters, né, capítulos desse grupo nas Ilhas Pacífico, na América Latina, no Uruguai, na Argentina, no Peru, né, no Paraguai e na África, em vários lugares, enfim, é um programa que está se expandindo bastante dentro da AICA. Mas exatamente o que eu quero hoje trazer para vocês é, primeiro, um incentivo para quem ainda não está ciente, participante, mas gosta da matéria da internet. Que tal participar da ICANN, que é o gestor mundial aí da internet, né? Nós temos coisas regionais, coisas internacionais, e participar da ICANN é aberto, absolutamente aberto a qualquer pessoa para participar de vários grupos, como ela se sentir melhor. Nós fazemos um esforço há muito tempo para haver mulheres no board. Eu tive a oportunidade de participar 2 vezes do board mundial, já participei de Wanda? Acho que caiu a voz aí. Oi? Bom, a gente não atrasar tanto o planejamento de tempo, eu vou passar para a Nath falar
E quando a Wanda conseguir conectar de volta a voz, a gente retoma a apresentação dela. Pode ser? Então, Nath. Olá, boa noite. Todos estão me escutando? Todos? Sim? Sim, estão me escutando? Não sei se eu estou. Bom, então, boa noite para todos e todas que estão aí. Eu sou a Natália. Vou começar. Uma ideia é ser mais uma conversa, né? Também, como era o nosso planejamento inicial. Vou contar um pouco, acho que, da minha experiência, né? Um pouco do que eu fiz e algumas atividades, alguns projetos que eu atuo, que tem a relação com essa temática, né? Então, para começar, né, eu sou formada na área de computação, eu sou engenheira de computação e também fiz mestrado lá na Poli, na USP. E assim como a Camila, né, também falou, a gente não chegou a ser da mesma época, ela é um pouquinho mais nova do que eu, né, mas eu também senti, acho que as mesmas dificuldades que ela comentou lá no início, né. Eu não cheguei a ser a única aluna da turma, né, mas eu convivi durante muito tempo sendo uma das duas alunas de uma turma de 40, né? Então, tinha eu e mais uma outra colega e mais 38 rapazes, né? Então, quando faltava, a colega não estava na aula, então, né? No final das contas, eu ficava lá. Depois ela foi fazer intercâmbio e aí Opa, Wanda voltou? Alô? Oi, Wanda. Voltei, desculpa, caiu a ligação aqui, não caiu a internet não, eu fui desconectada pelo próprio Adobe. Mas enfim, não sei mais o que vocês ouviram ou não, mas o que eu estava sugerindo é que a Poliana passasse então para mim o próximo slide. Tá bom, então eu estava começando, mas vamos deixar a Wanda falar, tá? Só para a gente organizar aqui, a Wanda continua. Colocando aqui a apresentação já. Só carregar aqui. Muda, Poliana. Faço igual. Pode mudar para o próximo. Esse era só o mundo da ICANN que eu já falei. Então, o nosso programa, só rapidamente eu vou falar qual é o programa que nós estamos fazendo mundialmente com as mulheres. É um programa de capacitar as mulheres na indústria da internet, criando oportunidade de trabalho e à medida que vai evoluindo, passam uns 3 ou 4 slides para frente. Aí, pode parar. À medida que a pessoa vai querendo evoluir, ela vai ganhando conhecimento técnico e vai chegando até o ponto de poder ser um provedor de acesso capacitado para oferecer internet para todo mundo. Então ela começa baixinho, começa como revendedor de nome de domínio, e ela vai crescendo neste ramo à medida que quiser. Isso tem a oportunidade inicial de ser um side job, né? Ser uma atividade que pode ser feita enquanto está estudando, enquanto está fazendo alguma outra coisa que não é remunerada, então que está numa entre-safra de empregos, enfim, e aí ela começa a se capacitar em outras, nas tecnologias e começa a adicionar valor ao seu conhecimento e, portanto, a crescer profissionalmente e abraçar essa nova profissão.
até chegar aos ISPs da vida, que são os provedores de acesso, ela tem um caminho que vai testando o seu interesse e seu conhecimento. Bom, eu não quero tomar muito mais tempo, porque já está ficando tarde, mas queria dizer para todo mundo que o site da ICANN é o www.icann, eu vou deixar escritinho aqui, .org, e tem sempre oportunidades para as pessoas não só se candidatarem a posições, ou para simplesmente participar regionalmente da nossa organização. O DNS1 é uma organização membro do LAC-RALO, que é a regional dos trabalhos de políticas públicas para políticas da AICA, desculpa, pública, porque a matéria que eu leciono eu sempre acabo falando a mesma coisa. Mas as políticas da AICA, as políticas de internet que vão impactar cada um de nós. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Vou deixar com a Poliana a apresentação com os meus contatos e estou escrevendo aqui, então, o site da ICANN para quem quiser participar. Muito obrigada pela atenção e quero ouvir as demais colegas. Wanda, obrigada. Depois eu deixo no final os arquivos, que daí todo mundo consegue fazer o download das outras apresentações também, tá? Eu deixei também ali escrito o site da ICANN no chat, para quem quiser conhecer. Então, só para reforçar, a área da tecnologia é absurdamente grande. Por não ser da área de programação, eu vejo bastante isso, onde o foco normalmente é a programação, né? A maioria dos projetos, enfim, trabalham com programação e vai bastante além disso, né? A questão do INES, por exemplo, vai bem além, porque são as oportunidades novas nos novos campos que a tecnologia está nos levando. Blockchain, por exemplo, começa a entrar neste mercado de forma bastante agressiva e é importante que as pessoas tenham conceitos sobre plataformas que rodam na internet, né? Obrigada. Nath? Ok, obrigada. Olá, boa noite. Voltando, né? Então, nem lembro da onde que a gente tinha começado a falar um pouquinho, né? Mas voltando aí um pouco falando da minha experiência, né? Da época de graduação, as coisas, elas acho que mudaram um pouco da época da professora Liane, talvez da época da Wanda, mas não tanto quanto a gente tem, assim, talvez imaginado, né? Pelo menos não... Na minha época ainda a gente teve ainda muitas dificuldades em relação a essa questão, né? De gênero, e era uma coisa que está mudando, né? Atualmente, fico bastante feliz, inclusive, né? Estou fazendo o doutorado agora na Poli, e vejo como as coisas estão hoje mudando, mas na minha época esse assunto de gênero dentro da área de TI ou da área de engenharia no geral, né, que era o meu caso, era uma coisa meio um tabu, assim, né, não existia muito esse tipo de conversa, você não falava muito dessa problemática, né. Então, muitas vezes eu também posso até dizer, confirmando aí um pouco até a pesquisa que a professora Liane mostrou, que é bastante isso mesmo, né? Você se sente muito isolada, né? Porque no fim das contas você não faz parte do grupo, né? Você faz parte do grupo, mas meio que tem aquela exclusão que acontece, né? Dos meninos estarem lá, sei lá, falando alguma coisa e ver que chega uma moça, né? Na sala de aula, vamos parar de falar esse assunto, né? Porque esse assunto não é apropriado que ela chegou aqui, né? Então acontecia bastante esse tipo de constrangimento, assim, né? Em relação ao fato da gente estar lá ocupando o mesmo espaço, né? E a professora Liane, inclusive, citou a questão da mentoria, né? Como uma das coisas,
potencial solução, né? Alguma coisa que poderia ajudar nesse cenário. Tanto é que hoje, na Poli, né, a gente tem um grupo de estudos de gênero lá, né, que foi criado na época que estava quase saindo já do mestrado, em 2012. E esse grupo, ele tem, já faz uns 2, 3 anos, eles montaram um grupo de mentoria, né? Então, as ex-alunas, as professoras, até professores, ex-alunos também, que se identificam com a causa, eles têm esse voluntariado, eu também faço parte, né, desse grupo de mentoras, e a gente conversa com as alunas, né? Então, a gente está à disposição principalmente para as alunas que estão entrando no curso de engenharia, ainda com muitas dúvidas, com muitas crises, muitas vezes, e precisa daquele apoio, né? Até para diminuir a evasão, para várias questões aí que nós vivemos, né, quando estamos nesse ambiente. Então, eu acho que esse ponto é muito interessante, a questão da mentoria, e é uma coisa que ainda é bem nova, né? Mentoria voltada principalmente para as mulheres na engenharia, né? Que a gente montou existe esse programa lá do PoliGen na Poli, né? E tem sido uma experiência bastante interessante, né? De poder mentorar essas alunas, né, novatas, principalmente de primeiro e segundo ano, que ainda tem às vezes muita dificuldade, né, até pouca maturidade para lidar com certas questões, né, que hoje a gente, né, tá falando aqui, né, a professora Liane fala com uma propriedade aí de vários, né, de décadas enfrentando essa indústria, essas dificuldades, mas para jovens assim de 18, 19 anos é muito dura assim a realidade, né? Então é muito bom poder passar um pouco da experiência para poder ajudá-las de alguma forma. Então é bem interessante. E outro ponto, né, de trabalhando um pouco com essa temática de mulheres na engenharia ou na TI, né? E também na área de ciências como um todo, a gente percebe que, como acho que já foi falado até anteriormente, que não é a baixa participação feminina não é só na engenharia, no caso, ou só na computação, é uma coisa que perpassa todas as ciências duras, né, que a gente chama, que seria a matemática, a física e outras tantas, né? A porcentagem é muito baixa, então a média é mais ou menos 20% a 25% de mulheres em cursos desse tipo, né? Se não menos, né? Que no meu caso era até menor a porcentagem. Então, a gente percebe que é um fenômeno que acontece, acho que tem algumas potenciais, talvez, explicações em relação a isso, né? Eu acredito que tem muita questão do desincentivo, né? Quando você fala que quer seguir uma área de exatas, existe aquele estranhamento, né, da família. Eu, particularmente, assim, a minha família nunca me desestimulou a querer ir para a computação, nunca falaram, não, não faça isso. Mas também não tinha aquele estímulo todo quando um rapaz fala, eu quero fazer computação, o pai vai lá, compra computador, vai, coloca já no curso de computação, vai fazer um curso técnico, né? E isso, nesse ponto, eu nunca tive esse estímulo, mas também não tive, assim, foi uma coisa um pouco neutra, né? No caso da minha família. Tipo, eles falaram, eles respeitaram, né? Quer fazer computação? Tudo bem, pode fazer, não temos nada contra, mas também não era assim, nossa, talvez eu preferia que ela fizesse outra coisa, né? Mas se ela quer fazer isso, a gente respeita, né? Então, tem muito disso, e eu vivi bastante, porque eu sempre gostei muito de matemática desde, sei lá, desde quando tinha 7 anos de idade, e sempre fui muito boa em matemática, e tinha aquela coisa ela é nerd, vamos tacar bolinhas na cabeça dela, né? Uma coisa meio assim que a gente sofria um pouco de bullying, né? De ser meio essa coisa nerd e ainda mais sendo menina. Então tinha muito aquela coisa, os meninos olhavam assim, as meninas
também falava, ela não gosta de, sei lá, das mesmas coisas que a gente, então era um pessoal. Eu me sentia sempre bem diferente, sempre me senti muito diferente, né, nesse aspecto. Mas enfim, eu sempre gostei muito e eu continuo gostando muito da área de computação. Para mim, eu acho que eu acertei bastante de escolher essa carreira, né? Eu não tenho a mínima dúvida que eu estou no lugar certo. Me estimula muito trabalhar com isso. Hoje eu também atuo na docência. Acho que tem um papel importante ter docentes mulheres também nesses cursos, porque a gente, de certa forma, exemplifica que mulheres podem dar certo, que mulheres são sim para as áreas de tecnologia e mostra, não precisa falar. Eu não acho que a gente precisa só assim falar isso, né, como um jargão, mas sim o fato da gente existir e estar fazendo o nosso trabalho, a gente já está mostrando que, que existe e que a mulher também é feita para esse ambiente e que não tem nada de errado a gente estar ocupando esse ambiente. Então, na faculdade que eu ministro aula, né, no Senac, eu sou a única professora também da equipe, é uma equipe de 7 professores da área de TI, e eu também sou a única, né? E tenho a maioria dos meus alunos são homens também, a gente sabe disso. Às vezes tem algumas dificuldades em relação a isso, mas a gente vai contornando, né, na medida do possível, principalmente quando você ainda está no início de carreira, você é muito jovem, ou você aparenta ser mais jovem, né? Que nem no meu caso, mais jovem do que eu sou ainda. Então já tem essa dificuldade de lidar com várias questões, né? Desde a pessoa achar que você não tem o conhecimento, né? Por você já ser mulher e você ainda ser jovem, e também um pouco da questão do assédio, que também é uma realidade, que a gente acaba lidando muitas vezes, né? Existe sim assédio de meninas em relação aos professores, mas acho que o assédio de alunos mediante as professoras muitas vezes pode ser muito mais incisivo em certos ambientes, e isso às vezes amedronta um pouco também. Então, é uma reflexão aí que, que a gente tem que fazer, né? E eu tenho também atuado, né, como eu também sou um pouco assim, né, estou um pouco na área acadêmica, a gente tem um projeto que são de algumas mulheres que são da área das diversas ciências aí, que é um blog que a gente tem, né, que chama Cientistas Feministas, né, que a ideia desse blog é que sejam apenas cientistas mulheres, né, que escrevem sobre os diversos assuntos. Então, a ideia, então, por exemplo, eu escrevo sobre tecnologia, sobre computação, sobre esses assuntos, né? Mas existem outras biólogas, enfim. Então, é uma equipe bem grande, de umas 40, 50 alunas de doutorado, ou mestres, enfim, né? Nas várias áreas, que escrevem de uma perspectiva da mulher, né? Porque a gente percebe que na área também de divulgação científica, muitas vezes as publicações elas são feitas, não que os artigos hoje a gente viu, já teve ano passado saiu uma estatística que tá pau a pau aqui no Brasil, né? 50, mais ou menos 50 escrito por autores tanto mulheres quanto homens, mas a divulgação científica ainda tem esse viés muito de ser feito ainda por homens, e então a ideia do blog é um pouco quebrar, né, essa questão de que são os homens que fazem, né, a divulgação científica, e trazer um pouco da voz da mulher, né, nesse processo de divulgação, de trazer a ciência, né, para, se você pensar em grandes colunistas de revistas como Super Interessante, etc., você vai ver que a grande parte são homens, né, que estão fazendo essa divulgação. Então, a ideia é trazer um pouco também a mulher, né, enquanto cientista, e também reafirmar isso, né, como uma coisa importante, que existem mulheres, né, fazendo ciência nas diversas áreas, né, seja nas ciências duras mesmo, física, astrofísica e etc., seja também nas outras que
hoje, apesar de, né, ter um número muito grande de mulheres, por exemplo, na biologia, mesmo assim elas também enfrentam várias dificuldades de gênero, né? As dificuldades continuam sendo as mesmas, né? A gente percebe quando você vê quem é chefe de departamento, quem que é diretor de faculdade, né? Esse ano, né? Eu estudei na Poli durante muitos anos, ainda estudo, né? E foi depois de mais de quase 120 e poucos anos de história da Escola Politécnica da USP, esse ano foi a primeira vez que uma mulher foi eleita para ser a diretora da escola. Ou seja, 120 anos demorou para chegar uma mulher no cargo maior, né, da escola. A gente sabe que tem todas as questões políticas, enfim, que são esse tipo de indicação, mas demorou bastante para conseguir, né, uma posição assim de tanto destaque, né? Até reitoria da USP já tivemos reitora antes, né, de ter uma diretora da maior faculdade de engenharia da USP, né? Então, a gente vê que ainda tem muita dificuldade, apesar de ter muita mulher fazendo ciência, ainda normalmente as mulheres têm cargos um pouco inferiores, né? Então isso também impacta a questão, inclusive, dos salários, né? Então você vê professoras normalmente têm um pouco mais de dificuldades para seguir a carreira, seguir assim, subir um pouco mais na carreira, né? Chegar a postos mais relevantes. Acho que a professora Aliane até pode, inclusive, concordar ou discordar disso, mas acho que é um fenômeno que eu vejo, pelo menos na USP. Eu tive muitas, graças a Deus, eu tive muitas professoras mulheres na área de engenharia de computação, né? É uma coisa assim um pouco fora da curva, tá? Eu tive quase assim, não é 50-50, mas é tipo 40-60, então é uma proporção muito boa, apesar de ter muito poucas alunas, tem muitas professoras, então isso acho que é um incentivo para que as alunas continuem, né? Mas apesar disso, ao longo desse tempo e apesar dos pequenos avanços, ainda a gente tem uma proporção na Politécnica, né? Pelo menos de 1 para 7, né? Uma menina para cada 7 meninos que entram no curso. Então, ainda não é aquela coisa super ideal, né? A gente tem cursos tipo engenharia química e civil que tem mais mulheres, mas a computação, né, voltando aqui um pouco para a computação é uma das áreas que tem menos, né? Então, elétrica, enfim, todas dentro da elétrica são bem pouco procuradas por alunas. Então, deixa eu ver se. Acho que por enquanto é isso que eu queria compartilhar e vou deixar aí a palavra para as próximas. Só para deixar registrado aqui, concordar com a Flávia, que a gente conhece a docência da dona Natália, é espetacular. Karen, tua vez. Eu vou subir tua apresentação, só que o PDF ele não fica muito bem ajustado, tá? Eu vou ajeitar aqui, mas dá pra ver ele. Se quiser mandar por e-mail o PowerPoint, talvez eu consiga deixar ele melhor. Uhum. Eu vou mandar. Vocês estão me ouvindo? Boa noite a todos e todas. Vou tentar ser breve, porque a hora está bem avançada, né? Aqui em Cuiabá ainda vai dar 8 horas, mas fora de Brasília é diferente, né? Bom, assim como as colegas que falaram anteriormente, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu vim de uma família que eu digo que é matriarcal, porque minha família sou eu, minha mãe e minha avó. Então, na nossa casa éramos 3 mulheres, e nessa casa de 3 mulheres não existia coisa que mulher não pudesse fazer, porque todo problema que aparecia em casa tinha que ser resolvido por mulheres, que só tinham nós 3, né? E foi por causa de uma dessas mulheres que eu fui parar na área de computação, que é a minha mãe.
como a minha mãe, ela foi fazer o curso de tecnólogo de processamento de dados, né, que a Flávia até mencionou, à noite ia ser a oportunidade dela fazer faculdade, já que eu já estava com uma idade maior, né, não estava mais um bebê. E como ela não tinha com quem me deixar, ela me levava para assistir as aulas juntos com ela, né? E então eu ia criança para o laboratório junto com a minha mãe e estava lá já de contato com o computador. Minha mãe, ela também trabalhava na área de processamento de dados de uma empresa na época. Ela estava grávida e ela, na verdade, disse que eu comecei a usar o computador quando ela estava na barriga dela, assim, querendo teclar, já dando um chute de dentro da barriga, né? Então, assim, computador, apesar de a gente não ter em casa, foi uma coisa que eu sempre tive acesso desde criança por causa do ambiente de trabalho e estudo da minha mãe, né? E quando eu fui fazer a graduação em computação, eu passei por todos os problemas que as meninas falaram aqui anteriormente, passei por solidão, por ter poucas meninas. Quando eu me formei, eu fui a única menina a se formar. Eu passei por isolamento dos meninos também, na hora de fazer trabalhos e coisas assim. Mas, por algum motivo, durante a minha formação, eu não conseguia enxergar que isso era um problema social, né? Na verdade, eu achava que... Eu não pensava muito sobre o assunto, eu achava que era algo natural, porque eu não via isso como uma questão da mulher, né? E foi só quando eu me tornei professora, em 2013, né, que eu vi que as minhas alunas passavam pelos mesmos problemas que eu passei, é que eu vi que a questão não era comigo, né? Que era realmente um problema social que estava se agravando aí com o passar do tempo. Então, em 2013 eu comecei a ser mais ativa, começar a estudar questões de gênero com relação à tecnologia, e hoje eu estou na coordenação desse programa, Meninas Digitais, que eu vou falar para vocês aqui. Eu acho que eu não vou conseguir subir os slides, porque a conexão aqui não está dando conta de fazer a conferência e mandar os slides no PowerPoint, mas quando eu mexo aqui nos slides, vocês veem o que eu estou fazendo? Como que funciona? Eu mesma posso passar aqui, né? Tá. Então, eu estou na frente desse programa, que é o Meninas Digitais, que eu vou falar um pouquinho para vocês, que é um programa da Sociedade Brasileira de Computação, né, que é uma instituição sem fins lucrativos. O Meninas Digitais, ele vai trabalhar justamente essa questão das meninas antes de ingressarem, né, nos cursos. Por quê? Porque saiu uma pesquisa, só para trazer dados mais atualizados desse ano, né, da cátedra da Unesco, com meninas latino-americanas, onde 90% das meninas de 6 a 8 anos acham que engenharia é coisa de menino, né? E está incluído nessas engenharias também a questão da computação e das tecnologias. Então, quando a gente viu essa pesquisa, saiu no mês de março, agora é mês da mulher, é mais um dado que motiva a gente a atuar nesse programa das meninas digitais. Por quê? Nós observamos que com o passar dos anos, né? Vou tentar usar a ferramenta aqui. Eu aponto? Não sei. Não sei utilizar isso. Bom, com o passar dos anos, a gente vê, então, aumentando o número de vagas que estão sendo criadas para o ensino superior, né? Mas que essas vagas estão sendo ocupadas essencialmente por homens, né? Que é essa barrinha azul, enquanto as mulheres se mantiveram no mesmo número, aproximadamente, né? Então, o que acontece? As meninas, alguma coisa antes delas entrarem no curso, né? Além dos problemas que elas já vão passar aí durante o curso, antes disso, elas já não estão chegando na computação. Então, isso motivou a SBC, né, dentro de um evento chamado WIT, Women Information Technology, que acontece no Congresso Nacional da SBC, criar o programa Meninas Digitais, que tem como objetivo, então, divulgar a área da computação e suas tecnologias para poder despertar o interesse de estudantes de ensino médio, ensino técnico e também dos anos finais do ensino fundamental. Então, tentar trabalhar questões de tecnologia não só
as questões técnicas, mas também as questões motivacionais e de informação das diferenças entre cursos, carreiras, com essas meninas, para elas perceberem que um caminho na computação é uma possibilidade para elas, sim. Né? Então, alguns números do programa Meninas Digitais. É um programa que foi criado em 2011, né? Esse ano estamos completando 8 anos. Nós já temos 6.000 pessoas conectadas na nossa comunidade, são mais de 30 projetos parceiros pelo país. Se vocês acessarem o site, vocês vão ver um mapa de todos os nossos projetos parceiros, que seriam, no caso, os nossos capítulos, né? E, atualmente, a gente tem cerca de 1.000 pessoas que estão sendo impactadas pelas ações do programa por mês, né? Os nossos capítulos, aqui a gente traz alguns exemplos para a gente ver como nós temos projetos em todas as 5 regiões do país. Cada projeto aborda a questão das meninas na tecnologia, utilizando o seu contexto, né, a sua cultura local. Então, isso também a gente consegue visualizar nas logos dos projetos. Então, tem projetos que valorizam a questão da figura negra, tem projetos que, como as professoras, por exemplo, que estão envolvidas, são da área de jogos, então trabalham com essa questão, e por aí vai, né? Aqui a gente tem a Cunhantã Digital, né, que é a professora Tanara, que também estava ajudando aí na organização, que fez o contato com a Poli. Bom, então nós temos esses projetos pelo país, e de que forma nós atuamos? Como nós somos uma grande rede de professoras e professores, né, tentando fazer essa missão aí acontecer, né, de muitas vezes propiciar esse primeiro contato dessas meninas com a tecnologia e com conceitos de computação, né, a gente atua nas escolas ou também trazendo essas meninas para o ambiente da universidade e das empresas. E para cada faixa etária, a gente tenta trabalhar recursos diferentes, né? Então, a gente tem as oficinas técnicas, sim, de programação, oficinas técnicas de robótica, de prototipação, mas nós também temos oficinas técnicas em que a gente trabalha com algumas estratégias, algumas metodologias aliadas, como, por exemplo, a Computer Science Unplugged, né, que são métodos da gente trabalhar conceitos de computação sem o uso de computador, por meio de jogos, de um material que é muito lúdico. Então, isso facilita, por exemplo, quando a gente chega em escolas que não tem, por exemplo, um laboratório de informática para a gente trabalhar. E essas atividades, elas são desenvolvidas de acordo com a idade. Então, tem atividades para o ensino fundamental, tem atividades para o ensino médio. Além do Computer Science Unplugged, desde 2017, né, do ano passado, a gente começou a trabalhar com uma outra estratégia também chamada contos computacionais, que tem uma foto aí de umas meninas fantasiadas, nesse slide, onde a gente pega histórias comuns para essas meninas, né, tradicionais, como, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, A Cigarra e a Formiga, e a gente adapta essas histórias para um cenário mais atual e insere conceitos de computação dentro dessas histórias. Então, a gente passa os textos para as meninas de ensino fundamental, para elas lerem e interpretarem, fazerem um teatro. E por meio desse teatro, elas aprendem conceitos de computação, como, por exemplo, na história da cigarra e da formiga, a gente coloca que a cigarra tem um algoritmo, a formiga tem outro algoritmo, os dois algoritmos alcançam o mesmo objetivo, são estratégias diferentes, e que então elas passam a entender que um algoritmo é um conjunto de instruções, que nenhum algoritmo é igual ao outro, mas que a gente pode alcançar o mesmo objetivo, enfim. É uma forma bem lúdica de a gente trabalhar, e depois a gente, que termina o teatro, a gente discute com elas para elas falarem o que elas entenderam, e aí a gente realmente explicar os conceitos. A gente também começou a trabalhar com uma oficina de programação com a família, com essas crianças, onde a gente convida elas a virem participar com algum responsável, seja mãe, pai, tio, avô, irmão, e aí a gente trabalha numa metodologia de programação em pares, né, onde só a criança
ela é o motorista, né? E o responsável fica sempre como navegador. Então, é bem interessante porque, além da gente trazer essa informação sobre esse primeiro contato de programação, muitas vezes, para as crianças, a gente também traz para esses pais, para esses responsáveis que estão participando. Muitos deles depois perguntam como que eles fazem para aprender mais. E esse elo, para a gente, é muito importante, porque o que a gente percebe é que há uma falta de informação desses familiares sobre do que se tratam os cursos de computação, quais são as perspectivas de carreira. Eu, como docente da Universidade Federal de Mato Grosso, é muito comum no nosso cotidiano acontecer de aparecer pai e mãe de aluno na coordenação de curso sem saber dizer o nome do curso que o aluno faz. Então, se eles não sabem o nome, não sabem o que faz, como que eu vou incentivar uma criança a seguir, né, esse caminho, se eu desconheço que esse caminho existe? Então, a gente está buscando aí agora elaborar estratégias que a gente possa envolver a família nesse processo, com as meninas também. Outras ações que nós fazemos é o nosso encontro anual, que acontece no Congresso da SBC. Esse ano vai ser em Natal, em julho. Gostaria de convidar todos a participarem. Essas são as fotos do nosso último evento do ano passado, que foi em São Paulo. Então, nesse evento, nós fazemos mesas de debate, apresentação dos projetos parceiros, trabalhos de pesquisa são publicados, porque a gente sente uma grande dificuldade de ter números, de ter achados sobre como que está realmente essa situação da mulher na computação, na tecnologia. No Brasil, a gente encontra ainda muito material em inglês, mas pouco sobre o Brasil e suas especificidades. Desculpa, gente. Sobre as culturas locais, porque, por exemplo, eu que estou aqui no Mato Grosso, com certeza o nosso cenário aqui não é igual ao cenário de uma metrópole como São Paulo. Então, a gente tem diferenças e como que essas diferenças sociais e culturais estão afetando aí as mulheres na área de computação. Então, publicar esses resultados de pesquisas e divulgar para a comunidade, para a gente debater, é muito importante. Nós também oferecemos oficinas, não só para meninas no evento, meninas de ensino fundamental e de ensino médio, mas também estamos fazendo oficinas e reuniões para professores e professoras que fazem parte do projeto, que querem fazer parte do projeto, replicando essas ações. Isso é muito importante para que a gente possa ampliar cada vez mais essa rede. E aí a gente também participa de palestras e mesas em eventos convidados. Tem até uma fotinha aí do evento do Fórum da Internet, né, com a Natália, com a professora Liane também, no evento Nacional de Mulheres na Tecnologia, Congresso Latino-Americano, enfim. Onde chama a gente vai, porque falar, trocar e aprender é essencial, né, para fortalecer aí a nossa causa. Então, alguns desafios do programa Meninas Digitais hoje são estabelecer laços para patrocínios e parcerias com a iniciativa privada e outras iniciativas, né? A gente tem uma sorte de nós sermos muito unidas aqui no Brasil, entre as comunidades, então a gente está sempre nos eventos juntos, um ajudando o outro, mas a gente sente uma dificuldade com relação ainda às empresas, para a gente poder estar conseguindo executar as nossas ações. Não é fácil, porque como nós estamos dentro da academia, a gente faz um trabalho totalmente voluntário, né, e está indo nas escolas e está levando esse material. É um desafio e a gente precisa procurar estreitar esses laços, né, para que a gente possa ter algum recurso para executar as nossas ações. Às vezes a gente tira dinheiro do nosso bolso para fazer as coisas. Bom, e apoiar a manutenção dos projetos atuais, ampliar os multiplicadores. A gente quer cada vez mais desenvolver material e capacitar pessoas para que essas pessoas possam replicar as nossas estratégias com essas meninas, né? Realizar estudos da representatividade feminina, continuar pesquisando. Esse ano, então, nós tivemos o dobro de artigos submetidos para o evento, né, para o WIT e para o Fórum Meninas Digitais. Vai ser um desafio aí para os revisores avaliarem, né, mas isso é muito bom, que mostra que nós estamos crescendo. De um ano para o outro, a gente teve o dobro de trabalho, então a gente está conseguindo mobilizar cada vez mais gente a trabalhar
na questão dos estudos de gênero na área de tecnologia. E desenvolver materiais para as atividades e montar um repositório. Esse está sendo o nosso desafio, a gente quer ver se esse repositório sai até julho, né, até o nosso próximo encontro, para que a gente possa colocar materiais também, não só do que a gente já faz, mas alguns modelos abstratos para que pessoas que queiram contribuir com novos modelos de oficina e de atividades possam preencher essa documentação, né, esse arcabouço, e estar compartilhando com a comunidade do Meninas Digitais e da rede parceira que nós temos. Bom, eu acho que era isso que eu tinha que falar. Eu convido vocês a acessarem o site, a rede, se tiverem dúvidas, mandar e-mail e participar junto com a gente, se tem alguém que está assistindo que não tem um projeto do Meninas Digitais na sua instituição, e estiver interessado, manda e-mail para a gente, porque quanto mais projetos parceiros nós tivermos pelo Brasil, mais mais meninas nós vamos conseguir alcançar. Karen, obrigada por compartilhar conosco. Em teu nome, eu quero agradecer a Tanara também, que não pôde se fazer presente hoje aqui com a gente, mas também ajudou bastante, compartilhou o conteúdo, enfim. Meus 5 centavos aí de contribuição também, para não estender muito, né? Não comecei a computação, tive algumas desilusões durante a graduação. Poucas colegas, não foi esse o motivo que me tirou exatamente da graduação, que está trancada, né? Eu me formo um dia, faltam só 8 matérias. Mas tirando isso, assim, os primeiros 3 ou 4 semestres da faculdade tinha uma professora que trabalhava com lógica, inteligência artificial, algumas matérias, assim, técnicas, propriamente ditas, né? Mas quando eu estava mais ou menos no 4º ou 5º semestre, ela foi para outro campus da URI, né? Então, a gente ficou com um total de 0 professoras para todas as matérias. Inclusive, matemática básica, cálculos e etc. São ministradas até hoje só por professores, homens. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, acho que o que falou de vários projetos de meninas digitais, Karen, se aplica muito. Cada região tem a sua particularidade, né? Pega o pessoal, quanto mais interior, mais complicado vai ficando, né? Eu ganhei o computador quando eu estava na 6ª série. Então, assim, foi o ápice do negócio. Muitas das minhas amigas que tinham, então, minha mãe sempre incentivou muito o uso da tecnologia. Então, desde então, eu já tinha acesso à internet, super, assim, para a cidade que tem 2 mil habitantes, que é onde eu morava nessa época, era um negócio absurdo, né? Então, mas apesar disso, apesar de ter esse apoio com a tecnologia e tal, eu fiz curso técnico e quando chegou na hora da graduação, fiz vestibular para a área de sistemas e tal, ainda na empolgação. Quando chegou na hora da matrícula, minha mãe assim, então, tu tem certeza que é isso que tu quer? Não é bem coisa de menina, acho que tu não pensa em fazer direito. Ela fez direito também. Eu vou dizer o quê, né? Quem ia pagar a matrícula era ela. Eu fiz o vestibular, não passei, né? Aí foi que ela me matriculou na análise de sistemas, depois fui para ciência da computação. Desde então, algumas colegas no começo da graduação, mas até assim, relativamente bastante, até um período assim, mas as 2 últimas turmas, por exemplo, da computação aqui da URI, não entrou nenhuma menina. São praticamente 50 alunos, mas nenhuma menina, né? Como eu comentei antes, eu, apesar de ser da computação, não programo, trabalho com infraestrutura, eu trabalho com redes há 6 anos já. Então, os cursos de infraestrutura são, eu acho que um pouquinho mais complexos. A Filiane também, que trabalhou bastante com infraestrutura, estudou redes, acho que também deve ter convivido com isso. De todos os treinamentos que eu fiz, que era Network Associate, que teve uma menina. Os outros todos, eu fui a única menina da turma. IPv6,
foi um lajeado, eram 50 alunos e 3 instrutores, e eu, né? Então, 49 alunos, 3 professores e eu. E se aplica a vários outros, né? Cisco, enfim. A área de infraestrutura é bem complicada, mas eu já subi em poste, já subi em forro, já fiz função de fibra ótica, faço crimpagem de cabo de rede. Eu gosto do negócio, não é essa visão de ser coisa de menino que me fez desistir, né? Tentei, fui gerente da outra provedora que eu trabalhava, de TI, então tinha estagiária, tinha contratado uma menina para trabalhar também, não só pelo fato de ser menina, mas pelo fato de elas realmente serem competentes, né? Mas até hoje, quando eu falo com um cliente, por exemplo, eu escuto: oi, tudo bem? Eu acho que passaram a ligação errada, eu pedi para falar com um técnico. Na realidade, você está falando com a técnica. Não, mas é que eu queria falar com um técnico mesmo. Então, não tem opção, vai ser comigo e é isso. Mas, então, essa situação continua. Quando a gente está falando de treinamento, de faculdade, enfim, de não ter tantas meninas como colegas, eu vejo bastante a questão do... por ser minoria, por ser uma pessoa, tu representa 100%. Então, se tu fizer besteira, quer dizer que todas as meninas são ruins, porque você é todas as meninas, né? Então, a necessidade da aprovação, de tu ter que mostrar que entende, quando tu chega num ambiente desses, às vezes não é nem... É tipo, o que tu tá fazendo aqui, né? Aí começa... Ficam te cutucando e questionando, assim, até tu mostrar se tu sabe ou se tu não sabe. Então, se tu souber, eles até vão vir assim: nossa, que legal, uma menina, né, nessa área. Se não, pronto, acabou, né? Primeira besteira que tu falou deu brecha pra acabar com a tua reputação, porque essa é a visão que ainda existe muito, né? Então, eu acredito muito na educação. Eu acho que é por aí que a gente consegue incentivar e mudar e fazer as meninas verem que tem um campo, que tem um lugar que podem entrar para a área. Acho que a Nath falou dessa questão do pessoal mais novo. A mentalidade acho que vem cada vez mais frágil, né? Tu entrar no negócio para ficar sofrendo bullying e tal, tu vai optar pelo mais fácil. 17, 18 anos, nem sempre é tão fácil tu ter certeza do que tu quer fazer na vida realmente, né? Se é isso que eu quero fazer mesmo. Pega ali a primeira matéria de algoritmos, já dá 50 nó na cabeça e, meu Deus do céu. Então, acho que esses projetos, tipo Meninas Digitais, Mulheres na Computação, essas pesquisas que são feitas, os números que a Prof. Liane mostrou, enfim, que todo mundo trouxe aqui, são uma maneira da gente engajar mais gente. Essas conversas, troca de experiências. Eu achei muito legal do trabalho das Meninas Digitais a questão de levar, enfim, algum familiar junto. Eu faço alguns trabalhos da questão de segurança na internet com algumas escolas aqui de Erechim. E, surpreendentemente, depois vamos lá, vamos plantando a sementinha nas professoras, né? Elas me chamaram para conversar com as mães. Semana que vem tem reunião, né? De pais, enfim, no final do trimestre e tal. Mas me chamaram para conversar com as mães, para trazer o assunto tecnologia para elas poderem estar auxiliando os seus filhos, para elas também saberem o que é que está acontecendo, né? Então, a questão da mulher não ser daqui a pouco a provedora principal da família, como existe a visão, eu escutei conversando com o Daniel Fink da ICANN também, ele falou: pô, ali na Coreia, não vou dizer se é do Sul, não é porque eu vou mentir, porque eu não me lembro qual que é, mas foi feito um projeto onde eram capacitadas, em vez das crianças, as mães. Porque se a mãe souber, se a mãe entender tecnologia, ela vai cuidar do que o filho está fazendo, vai ensinar ele a usar, vai cuidar do marido, vai ensinar ele a usar, e assim sucessivamente. Então, a mãe normalmente é o cerne da família, né? Ela que vai controlar, ela que vai cuidar, ela que vai ajudar. Então, é muito legal essa questão que a gente pensa só na menina entrando, né? Mas vai bem além disso aí. A tecnologia, acho que a conversa com a Flávia foi muito legal também, para ter um outro viés. A gente teve várias experiências aqui de várias faixas etárias, de várias realidades diferentes, inclusive lugares diferentes do Brasil. E a ideia era essa: a gente poder conversar um pouco, trocar experiências, trocar projetos, contatos. Eu, por exemplo, já anotei aqui o contato das Meninas Digitais, para depois a gente conseguir fazer alguma coisa aqui também.
Hoje eu tive uma conversa que foi bem legal, foram 25 meninas, mas assim, 13 vieram conversar comigo depois, pedir que área que é legal, que faculdade, que não sei o quê. Então foi bem bacana. Abre um pouquinho assim dos horizontes delas, eu acho que é por aí, a gente vai plantando, né? Talvez hoje não tenha tido tanta gente, no próximo talvez tenha mais. E eu acho que é por aí. Meninas, todas. Alguma coisa a declarar, alguma coisa a falar, acrescentar. Eu agradeço muito todo mundo ter apoiado a ideia e ter participado, ter disponibilizado o seu tempo, sua noite disponível. A gente passou um pouquinho do horário, mas eu acho que a conversa foi bem legal. A gente vai disponibilizar depois a gravação para quem não pode participar ao vivo. Eu espero que seja a primeira, né? Como Isaac, enfim, professor Flávio, Nath, Profiliane, Wanda, Karen, Tanara que não está escutando. Gente, eu tenho aqui só. Eu deixei aqui embaixo a apresentação da Karine, desculpa, da Upwitch. Não derrubou o microfone dela, então ela não ia conseguir falar. Aqui nos arquivos tem a apresentação dela, que tem todos os contatos. Eles têm um projeto também espetacular. Eles têm. Eu vou até abrir aqui para não dizer nenhum número errado do que ela me mandou, tá? Então, a Upwitch foca hoje no desenvolvimento de soft skills para mulheres da área de tecnologia e inovação, ajudando mulheres na aquisição de novas habilidades, como desenvolvimento de autoconfiança, influência, reconhecimento de talentos, pontos fortes. Já treinaram mais de 2.000 mulheres, cases maravilhosos que elas têm, então de mulheres tão mais confiantes que aprenderam a desnegociar salário, se impor, enfim. Elas têm um trabalho muito bacana. Também tem, então, na apresentação dela, as páginas, ou como contatar elas, né? E então, que pena que eu não pude falar. Ia ser, acho que, bem bacana. Mas, da minha parte, então, era isso. Karen, Nath, professor Flávio. Eu queria só agradecer. Eu acho que o sentimento que fica é gratidão e parabenizar vocês por terem organizado tudo tão rápido para não deixar de fazer o capítulo aqui no Brasil do evento, porque é muito importante a gente estar junto. É para uma causa aí maior, né? A gente tem que alcançar essa meta de trazer mais meninos para a tecnologia e uma tecnologia também segura, né? Porque às vezes a gente fica falando de trazer mais meninos para a tecnologia, mas para que tecnologia, para que computação que a gente quer trazer elas, né? Também resolvendo os nossos problemas internos, né? Fazer uma mudança aí dessa cultura da área para que todo mundo possa participar de uma forma segura e contribuindo junto, né? Só para agradecer também, acho que agradeço a todo mundo que apareceu e as outras pessoas aí, teve vários resistentes, né, até o fim. Acho que foi uma conversa muito, muito legal mesmo no dia de hoje. Acho que a temática, né, do dia, Girls em ICT, foi bem bacana essa possibilidade de troca de experiência aí. Então, boa noite para todo mundo aí. Boa noite, pessoal. Todo mundo. Então, que bom que gostaram. Eu deixei o link aqui também da Isaac BR, o capítulo, enfim, que a gente faz parte. Quem ainda não faz parte, seja convidado a participar com a gente, poder promover esse tipo de iniciativa também, não só no Brasil, mas né, existem outros capítulos de interesse especiais, mas a gente tem essa abertura, que foi muito legal. De novo, professor Flávio, muito obrigado pela abertura para a gente fazer esse movimento, esse evento. Então, possibilidade tem, a ideia é a gente se unir cada vez mais, né, complementando o que a Karen falou sobre a questão de segurança, de juntar mais informações, não apenas incluir pessoas na internet apenas por incluir, conseguir fazer o trabalho um pouquinho mais a fundo do que a gente conversa normalmente. Tá bom?